Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Amém? Amém. Deus é bom, não é isso? Pastor Isaac me chamou para ministrar nesse culto e eu fiquei treinando nas bases, né? Porque geralmente nos congressos a gente não ministra, né? A gente sempre convida pregadores de fora e a gente sabe que são homens de Deus que tem uma bagagem enorme e eu fiquei gelado, né? Eu tremi. Mas a gente sabe que todos nós perante Deus somos um só, né? Amém. Então não tem grande, porque o único grande aqui é o Senhor Deus nas nossas vidas. E como Deus tem falado nesse congresso, tremendamente, eu creio que queria eu que toda essa mocidade, todos que ouviram a palavra, realmente colocassem em prática e saíssem diferentes daqui. Porque Deus tem coisas grandiosas para fazer a nosso respeito. E quando nós fazemos segundo a vontade de Deus, as coisas acontecem na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 8. E também marca texto no dedo e vai também para Mateus, que é o tema do congresso. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. João 8. Quem encontrou diz amém? Amém. Os homens encontraram João 8? Amém. Os homens encontraram? Amém. Amém. Então vamos ler todo mundo juntos, amém? Só os homens vai dizer. João capítulo 8, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou falar e os irmãos vão repetir logo em seguida, tá certo? De novo Jesus falou dizendo. De novo Jesus falou. Só tem Isaac nenhum aqui? Todo mundo junto, os homens. De novo, Jesus lhes falou. Dizendo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Agora as mulheres, vai ler o capítulo 5, versículo 14 e 16. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. Diz assim a palavra de Deus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada. Sobre o monte. Nem se acende uma candeia. Para colocá-la debaixo do alqueire. Mas no velador. E alumia todos. Que se encontram na casa. Agora coloca a mão no teu irmão e diz assim. Assim brilhe. Também a vossa luz. Diante dos homens. Para que vejam as vossas obras. E glorifiquem o vosso Pai. Que está no céu. Todo mundo repetindo. E glorifiquem o vosso Pai. Que está no céu. Espírito Santo de Deus me dá graça e sabedoria para transmitir a tua palavra. Pode sentar dando glórias a Jesus. Eu estava aqui. É interessante porque eu não sei se alguns que vão meditar na palavra é da mesma forma. A gente medita na palavra e até a gente chegar no culto para ministrar, eu já ministrou tanta coisa na cabeça da gente, não é verdade? Que a vontade que a gente tem é de falar tudo que Deus me ministrou aos nossos corações. Só que nós somos seres humanos e eu já estou com 52 anos de idade, a memória não está mais boa como era antigamente. Tem hora que eu coloco a caneta aqui na orelha e chego, cadê minha caneta? Vocês viram minha caneta? Cadê minha caneta? Eu coloquei aqui na minha orelha. Mas eu vou procurar transmitir para a igreja aquilo que Deus colocou em meu coração e o que a gente tem aprendido nesses últimos 3 dias. Como Deus tem falado aos nossos corações, né? Eu estava conversando com um certo irmão e a gente falando sobre a questão de muitos que se desviaram do caminho do Senhor. E a gente conversava e eu dizia, olha, muitas vezes nós nem somos culpados dessas pessoas se desviarem, porque muitas vezes essas pessoas elas estão dentro de casa e não têm uma conversão genuína. Realmente não se converteu, porque quem realmente é um genuíno cristão, ele permanece, porque a palavra de Deus diz, aqueles que confiam no Senhor, permanecem firmes, mesmo diante das adversidades. Não tem cara feia, não tem apontamento, não tem julgamento,
Não tem tratamento mal que não faz, porque a gente fica fazendo, sabe o que? É sapo. Sapo dentro de casa, quando a gente quer voltar para fora, o que é que faz? A gente fica jogando sal e empurrando, não, o sapo não fica voltando, né? O cristão é desse jeito. O cristão, ele permanece independente das situações adversas. Quando nós falamos de luz, a primeira coisa que a gente lembra é de quê? Logo de lâmpada, não é verdade? Lâmpada de vela. E é interessante, louvado seja o nome do Senhor, que quando eu paro para observar sobre isso, nós paramos para olhar que nossa vida, nós somos um recipiente, nós somos essa lâmpada. Porque quando Jesus ele diz, eu sou a luz do mundo, né? Ele traz iluminação para as nossas vidas. Ao mesmo tempo, quando nós confessamos Jesus como um único Salvador e suficiente, Ele passa a habitar dentro de nós. Então essa luz começa a refletir na vida das pessoas. Amém? Amém. E eu estava observando, sabe, com a vida da gente, vocês podem se considerar privilegiados. Vocês podem se considerar privilegiados porque o Senhor olhou para vocês e fez algo sobrenatural na vida de cada um. A gente sabe que aqui nesse meio já teve gente que viu amigos que se suicidaram, amém? Tem outros que já viram amigos que estão aí numa depressão terrível, né? Quantos também têm visto lares destruídos, famílias destruídas, lares onde o filho não tem um bom relacionamento com o pai não tem um bom relacionamento com o filho, ou o esposo com a esposa, ou a esposa com o esposo, e nesse meio Deus te colocou para que tu venha resplandecer sobre a vida dessas pessoas. Deus te escolheu para tu resplandecer. Você pode ter certeza, você pode olhar para a sua vida aí, você conhece alguém que está precisando da luz de Cristo para mudar a vida dela. Tem uma canção que eu gosto muito de citar de Rodolfo Abrantes, porque ali é uma verdadeira convenção. Ex-Raimundos, na época que eu era metaleiro, eu gostava muito dos Raimundos. E eu acompanhei a vida de Rodolfo Abrantes. Rodolfo Abrantes, eu era fã dele, era o cara mais louco que eu já tinha visto na minha vida. As letras deles eram pesadíssimas. E quando ele se converteu ao Evangelho de Cristo, eu achei interessante que ele ainda continuou com uma banda chamada Rodox. Não sei se os irmãos conhecem, alguns aqui conhecem. O nome da banda era Rodox. E nessa banda continha alguns ímpios no meio dela, alguns que ele fazia parte, porque quando ele se converteu ao Evangelho, ele ainda quis manter. Porque é interessante demais. Olha, se você coloca azeite na lâmpada, vamos falar daquela lâmpada antiga, né? Que tem o azeite dentro dela. Você coloca o azeite na lâmpada, mas se você coloca água nessa lâmpada, você mistura com algum tipo de outro de líquido, essa lâmpada vai continuar tocando fogo normalmente? Amém? Continua incendiando normalmente? Ela pode até funcionar, mas fica falhando. É como você colocar uma gasolina adulterada numa bloco. Ela começa, ela até anda, mas ela fica falhando. Né? Então, do mesmo jeito, a minha vida é a tua vida. Se você não tiver o amor genuíno de Deus em você, você não vai ser uma luz que resplandece a plenitude do Espírito Santo ao redor daqueles que te rodeiam. Faça a tua volta. E aí, ele chegou um momento que o Espírito Santo de Deus estava mostrando a ele que não estava vendo uma junção correta. Porque jugo desigual, gente, é problema. Jugo desigual é problema. E ele resolveu sair da banda e montar a banda dele mesmo. Só com crentes. Não, aqui, claro, que a gente não está falando que a gente vai desmerecer as pessoas que não são cristãs. Existem cristãos bons, mas você tem que ser a diferença no meio deles. E ali, quando ele fez uma canção, ele dizia assim: se eu não mudar, ninguém vai ver. Se você não mudar, ninguém vai ver. Onde é que você vai ter autoridade para cobrar qualquer coisa, ou aconselhar um amigo teu, ou até os teus pais, ou teu irmão, se você não tem uma vida de santidade? Então não há efeito nenhum, louvado seja o nome do Senhor. Então quando nós paramos para isso, nós vemos que você é o quê? Lâmpada. E Jesus é a luz que está em você. Amém. Para que você venha resplandecer sobre a vida do próximo. É impressionante. Eu lembro uma certa vez, eu estava com uns amigos, logo que eu havia me convertido, eu era novo convertido, eu andava com um Novo Testamento no meu bolso. E eu era tão apaixonado, tão maravilhado com o que Deus tinha feito na minha vida, que tinha hora que tinha um irmãozinho de Cristo lá que eu trabalhava comigo, que a gente começava a falar de Jesus, os dois se escondiam atrás da bomba de combustível e começavam a falar
para mistério. E às vezes quando eu ia para casa, do mesmo jeito, eu andando de bicicleta, eu levei um estouro uma vez, eu levei um estouro lá no aquele posto de combustível, um posto de combustível do São Luís, que ali tem uma linha de ferro. Lá vinha eu louvando, engrandecendo a Deus, só que eu estava tão empolgado adorando a Deus, que eu passei em falso lá no trilho de trem. Foi uma queda, e ainda se levantei e falando mistério. Eu vou, velho, fica para lembrar disso aqui. A gente fica tão cheio do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, que quando nós paramos para ver, nós vemos que a luz, você como luz do mundo, você tem que realmente fazer a diferença. Ser diferente. É muito triste, o pastor ontem falava sobre pessoas que entram dentro da igreja e muitas vezes sua mente está tão longe, o pensamento está em outras coisas, e esquece que o dono das coisas está aqui e pode te dar coisas extraordinárias para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei aqui que a luz ela tem 3 funções primordiais. Primeiro, ela tem que ser vista por todos. Aqui nós não estamos falando, como foi citado na primeira mensagem, foi se falado sobre você ser referência. Mas essa referência você tem que brilhar, não para que as pessoas estejam dando tapinha nas costas e dizendo que você é o bambambam da história. Porque aqui não estamos falando de pessoas, estamos falando sobre quem? Sobre Cristo. Então é Ele que tem que crescer nas nossas vidas e que nós venhamos diminuir. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós temos a função, louvado seja o nome do Senhor, de ser visto por todos. Aqui o versículo diz assim: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus te deu um dom, se Deus te deu o dom de louvar, se Deus te deu o dom de ministrar a palavra, se Deus te deu o dom de abraçar, se Deus te deu o dom de profetizar, não coloca a cesta em cima da lâmpada, deixa ela brilhar sobre a tua vida, porque foi para isso que você foi chamado. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Quantos aí ainda estão orando atrás de alguma coisa, dizendo que não sabe o que é que Deus quer na vida? Não, Deus quer que você brilhe. Aleluia. Não se esconde aqui, diz: olha, Cristo não acendeu a candeia em sua vida para você colocar debaixo do alqueire. Seja a diferença, não para aparecer. Eu me lembro de uma irmã em Cristo que eu trabalhava em outro posto de combustível. Eu trabalhei 22 anos em posto de combustível. Acho que os postos de combustível daqui que eu me lembro, eu trabalhei em quase todos. E ela chegou uma vez, eu sempre fui assim, meio tímido, vocês já perceberam? E aí, louvado seja o nome do Senhor, uma certa vez, eu tratando bem todo mundo, até que me fazia raiva. Era muito engraçado porque quando chegava, você sabe que existe cliente ruim, você que lida com pessoas sabe, tem uns clientes que são carne de pescoço, apesar que eu gosto de pescoço de galinha. Carne de pescoço, gente, cliente difícil. Era interessante que quando o cliente aparecia, eu trabalhava ali no Posto São José, quando o cliente aparecia lá no canto, gente, parecia um monte de rato, fugindo dos gatos, quando via ele chegando. Aí não se escondia atrás da bomba e disse: todo é contigo. Outro ia para o banheiro, outro ia para o escritório, outro ia para um canto para outro. Aí eu olhava para alguns crentes que tinha lá comigo e eu dizia: vou eu agora exercer o fruto do Espírito Santo. Brilhar. Essa pessoa muitas vezes ela está ali angustiada, ela vem que ela está mal-humorada, porque ela não encontra uma luz que vinha brilhar e vinha olhar para ele e vinha dizer: tem solução para isso que você está vivendo. Aleluia. Quantas das vezes nós só abraçamos os bonzinhos, nós só amamos os bonzinhos, e o nosso Jesus nunca enganou nenhum de vocês. Amem os que vos maltratam e abençoe os que vos amaldiçoam, porque fazendo assim eu amontoarei brasas vivas sobre a cabeça dele. Deus vai mudar o quadro da tua vida, mas para isso você precisa deixar a luz do Espírito Santo brilhar sobre você, porque não há trevas que resistam a esse brilho. Vocês lembram o que foi que Jonas fez? Jonas era uma lâmpada, como todos os profetas, que foram chamados e constituídos por Deus. E olha para o seu irmão e diz: você é um profeta. Mais uma vez você diz: você é luz. E Jonas teve um chamado extraordinário. A missão de Jonas era bem difícil.
faça que ele se responsabilize. Pode ser difícil como for, mas Deus vai. E Jonas, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor disse a ele: não, Jonas, vai até Nínive e diz para aquele povo que eu vou entrar com providência na vida deles, porque o seu pecado chegou ao meu coração. Eu estou chateado com o que está acontecendo no meio daquele povo. Até os bichos, até os bichos estão pecando. Vai lá e fala. Jonas foi para onde? Jonas pegou a sua lâmpada e foi se esconder. A lâmpada de Jonas ele pegou, foi lá e abafou dentro de um sótão. Não era a coisa certa. E quantos de nós não estamos fazendo desse jeito? Estamos igualzinhos a Jonas. O Senhor está mandando você testemunhar dele na tua casa. E você não testemunha. Porque você tem medo. Porque você se preocupa. Aleluia. Meu irmão, você precisa. Foi falado aqui ontem. Foi falado aqui sobre a questão de você que você tem que ser cristão com seu pai ímpio, com seu esposo ímpio, com seu filho ímpio, com alguém no seu trabalho ímpio. Você tem que ser cristão. Você tem que procurar se dar bem com ele, respeitá-lo, desde que não venha ferir o cristianismo, desde que não venha ferir a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Reis nós vimos ontem que foi falado sobre um profeta. Os irmãos abrem suas Bíblias em 2 Reis 4. 2 Reis capítulo 4, do 8 ao 9. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição e ele disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. E aí eu pergunto para você: você é um Eliseu da vida? O que as pessoas veem quando te veem? O que elas veem? Porque o ser humano, por natureza, ele gosta de rotular. O pastor Isaac me ensinou a ser limitado em horário. Aí agora eu estou aqui. O ser humano, por natureza, ele gosta de rotular as pessoas, né? Lá vai um fofoqueiro, lá vai um mentiroso, né? Lá, rapaz, aquele é um briga por tudo. Olha o murmurão. Homem, pelo amor de Deus, quando aquele irmão chega perto de mim, é tanta murmuração que quando eu saio, sai com peso nas costas. Porque tu também não é crente não, viu? Porque quem é crente, meu amigo, não tem peso nas costas com murmuração não. Quem é crente, ele está sempre de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Já um irmão chegou para mim e disse que foi numa igreja, foi orar por um irmão, num determinado lugar, e quando orou por ele lá, saiu doente de lá. Oxi, foi só trocar de recipiente, foi? O crente tem que ir para libertar, trazer luz e sair com a mazela do outro. Então tem que ser luz, louvado seja o nome do Senhor, tem que fazer conforme a vontade de Deus. Agora vocês andam, eu pergunto a vocês são luz? Depois desses cultos que houve agora há pouco, vocês vão sentir uma diferença na vida de vocês? Quem está sentindo dar um brado de glória? Quem está disposto a brilhar aqui na terra, dar glória? Louvado seja o nome do Senhor. O profeta, ele dava real testemunho de homem de Deus. E tem muita gente que não tem dado testemunho, gente. Coisa mais feia. Quando eu falei com o meu colega, logo que eu era novo convertido, é interessante porque você, quando é novo convertido, é a coisa mais linda do mundo, né? Você levantando, você está em todos os cultos, seja o que for, você está ali dentro. E às vezes, quando a gente começava a conversar, a falar do amor de Deus, era gostoso demais. Mas tinha momentos em que alguns amigos lá do trabalho começavam a falar conversas com duplo sentido. Quando eles começavam, você é luz, gente. Você é luz. E ali, quando ele começava a conversar aquelas conversas com duplo sentido, com palavrão, com imoralidade, aí ele pegava e ficava. É só o que o diabo quer. É só os que estão te observando quer. E ali ele começava com a risada. Quando foi um dia, o cara fez questão de dizer, comigo e com ele. Ele fez: Tony, vem aqui olhar isso aqui, ó. Tem uma menina que ia passar lá. Tony, fica aí, o cara pegou e disse: nessa aí não. Mas aquele ali aquele é um crente safado, desse jeito. Olha que coisa triste. De alguém que não brilha, que não vigia, que não mantém a sua candeia, que não coloca o óleo
luz no fim, mas você tem que ter equilíbrio. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, servir de guia. Os irmãos abram suas Bíblias no livro de 2 Reis, que já foi através de um testemunho de um profeta. 2 Reis, capítulo 5, versículo 2 e 3. Fale para o seu irmão e diga: você como luz tem que servir de guia. Segunda Reis, capítulo 5, do 2 ao 3. Eu peço que um jovem que tem um vozeirão carregado aí, levanta e faz a leitura. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse: esta é a sua senhora, Oxalá. Que o Senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, que ele o restauraria da sua lepra. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Menina jovem, cativa. Cativa era presa, escrava de Naamã, escrava particular. A Bíblia Sagrada diz que ela já testemunha do profeta, que aquela mulher estava testemunhando. Tem um profeta lá, que ele pode fazer coisas grandiosas a respeito de Deus, que ele pode fazer coisas grandiosas através da tua vida. É como se de repente chegasse alguém para você, jovem, e dissesse, alguém chegasse para você e disse: irmão, hoje estou extremamente angustiado, estou revoltado com a vida, estou sem gosto. Rapaz, olha, eu estava namorando com uma menina, a menina parece espingarda, pode ver, ela troca de namorado, quando se troca de outro, eu me apaixonei por ela. E eu estou sofrendo muito. Eu já sofri com uma gêmeas quando ela gêmeas, ela apaixonada por duas. Gêmeas. Mas assim, ela sabe porque eu vou estar lá. E aí, mas assim, ela sabia que no tempo que eu não era cristão, ela era minha amiga, né? E de vez em quando eu chegava frustrado, né, irmã Jaciara? Aí eu chegava, Jaciara, eu descobri que não amo fulano, agora eu estou apaixonada por ciclano. Menina, todos os dias eu chegava com uma paixão nova na minha vida, eu não fiz uma coisa certa, não. E aí você vai fazer o que nessa hora, cara? Você vai encobrir a lâmpada, você vai deixar aquela pessoa angustiada conversando contigo, tu vai dar tapinha nas costas dele e dizer que, rapaz, é assim mesmo? Não! Você tem que falar para essa pessoa que existe um Deus que pode tirar esse vazio do coração dele. Que existe um Deus que pode mudar a história. Eu me lembro, louvado seja o nome do Senhor, quando meu filho, quando a gente se converteu ao Evangelho, a gente procurou ensinar os princípios bíblicos para o meu filho. E meu filho, ele é bonito, igual o pai. Igual não, porque eu tenho os olhos verdes, eu tenho uma vantagem em cima dele. E eu tenho um sorriso meio lá Elvis Presley no tempo gospel. E aí, meu filho, foi interessante, porque o namoro do meu filho foi um namoro totalmente diferente, um namoro santo. Quantos talvez me chamam ele, meu filho, de menina? Porque meu filho, quando ele pensou em namorar, primeiro ele se apaixonou por ela e ela não gostava dele. Ela não tinha interesse nele. E ele começou a orar e dizer: eu vou conquistar. Ela é minha. Jesus tinha essa palavra que é orar, viu? É orar e Deus faz. Desde que esteja de acordo com a vontade de Deus, viu? Não é também de todo jeito. E ela começou a se conhecer, apenas se conhecer, até ela adquirir a idade de namoro. Olha o que é respeito. Primeiro respeitou os pais. Não, primeiro respeitou a Deus, depois os pais. E agora chegou o dia, o grande dia. Papai. Chega meu filho. Me leva ali na casa. Os pais de alguém que eu vou pedir. Alguém em casamento, em namoro. Calma, gente, eu quero em casa. Em namoro. Lá vai eu levar um cheio de orgulho. E é interessante que antes disso, para ele ser um jovem bonito, muitos pegavam e diziam: fulano, vai cristão, velho. Fulano está afim de você, por que não fica com ela? Ele disse: não, quero não. Sabe por quê? Porque eu quero namorar, noivar e casar. E assim como a luz que brilhar sobre a minha vida, da minha esposa e da vida dele, ele namorou, noivou e casou. Uma bênção. Presente de Deus. Sabe por quê? Porque foi conforme o Senhor tinha mandado.
Com certeza essa menina ela tinha sonhos. Não tem coisa pior na nossa vida do que a gente ter sonhos. O sonho não é por água abaixo, não, irmão. Tem coisa pior do que os nossos planos, os nossos projetos serem frustrados. Até porque a palavra de Deus é que nós somos como uma sanguessuga. A gente tem duas vidas, tá e tá. A gente tem tanta vontade de conquistar as coisas para a vida da gente, temos tantos sonhos, que na medida que você vai crescendo dentro do Evangelho, você vai começar a entender que nem tudo que queremos podemos. Né? Que nem tudo que queremos é bom para a nossa vida. E ela foi arrancada da sua família. E às vezes eu fico olhando, observando, gente, vocês podem dizer que tem os pais é tão defeituosos quanto vocês, mas vocês são luz no meio deles. Vocês têm que fazer a diferença. A luz que brilha, a Bíblia Sagrada diz que honra teu pai e tua mãe, tu vai viver bem na terra. É uma garantia do Senhor, além do respeito. Louvado seja o nome do Senhor. Essa menina, ela poderia ter se revoltado e de certo modo ficar decepcionada com Deus. Porém, sua fé não estava baseada em situações, e sim em quê? Em princípios. Não era a situação que fez. Porque tem gente que gosta de jogar a culpa, né? Ah, foi a mulher que tu me deu. As pessoas têm essa mania, né? De jogar a culpa. Ah, você que fez isso comigo, eu estou assim porque você... Não, gente. Se ela tinha princípios, ela foi criada dentro de um lar cristão. E ela foi muito bem ensinada. Os pais dela eram luz na vida dela. E ela aprendeu e ela absorveu, porque é isso que a palavra de Deus diz. Ensina teus caminhos ao teu filho, para que lá mais tarde ele não venha se arrepender, ele vai se lembrar daquilo que você ensinou. O que você não pode é ser uma luz incandescente, aquela luz que causa um facho e que causa cegueira. Porque tem gente que é assim, tem pai e mãe que quer converter o filho, que abrir a cabeça dele, né? Converter o filho a pulso. Não, não é desse jeito. É com muito amor, replicando assim, ó, mostrando aos poucos as trevas que há nele que precisa ser mudada, ensinando direitinho, louvado seja o nome do Senhor. E foi assim que aconteceu na vida dessa jovem. Ela estava longe da sua família, e não tem coisa pior no mundo do que você estar longe da sua família. Quem concorda diz amém? Amém. Sempre quando alguém era levado como escravo, o povo dominante continuava a fazer essa separação. E era muito comum naquela época isso acontecer. Não havia mais seu núcleo familiar, seus pais e irmãos não estavam mais ao seu lado. Aquele convívio não mais existia. Estava em terra estrangeira. E aí eu pergunto para você: quem é você quando você está longe dos olhos dos seus familiares? Todo mundo tão bonitinho aqui, todo mundo tão educado, né? Mas quem é você quando você está no colégio? Hã? Quem é você quando você está em casa? Aqui está tudo bonitinho. Quem é você quando está em casa? Quem é você quando está no seu trabalho? Quem é você quando está com seus amigos? Porque eu já fui jovem, gente. Já fui jovem. E eu tive uma vida bem desmantelada. Quando eu era jovem, para vocês terem ideia, eu tinha uma ganguezinha chamada Turma da Área. Uma gangue. Gangue mesmo. A gente andava com um jaco, corrente. Era muito. E a gente ia muito para os parquinhos. Nessa época não sei, não existe essa época de parquinho, né? Vocês lembram? Quem é que lembra a época dos parquinhos? Tanto que eu tenho parquinho. E a gente ia para lá escutar aqueles brecas bem antigos. Vamos denunciar a idade aí, gente. E ali, louvado seja o nome do Senhor, a gente sabe o que a gente fazia? A gente apostava quem era que ia ficar no tal dia. Olha só o valor que vocês tinham. Hoje está pior ainda. Hoje ninguém mais quer um relacionamento sério, não. A luz da palavra, não. Então cuidado. Valorize. Se valorize. Porque Deus tem coisas grandiosas para a vida de cada um de vocês. Orem. É normal a gente se apaixonar, porque pensa no cara que se apaixonou. É normal. Mas hoje você tem Cristo, você tem a luz do Espírito Santo dentro de você para te orientar se vai dar certo ou não. E aquela menina em terra estrangeira, ela fez uma grande diferença. Ela era filha de Abraão, herdeira da promessa, mas sua vida foi bruscamente mudada com este episódio. E ela não estava mais como o seu povo. Ela estava servindo como escrava. Ela estava forçada a trabalhar onde não queria e fazer aquilo que
não desejava. O que tem de funcionário de empresa insatisfeito crente. Eu me lembro de um irmão, eu lembro de um irmão que ele trabalhava comigo em um determinado lugar, e era interessante porque ele cristão, o que ele fazia? Enquanto ele estava, quando a patroa estava, a gente era engraçado demais, eu chegava a dar umas gargalhadas. O escritório da patroa ficava assim, né? Aí o vidro era um vidro fuleiro. Aí eu pegava a vassoura, ele crente, né? Crente. Eu pegava a vassoura e fazia. Passando assim pro vidro, veja? Todo vassourado. Aí quando a patroa saía, quando ela desaparecia na esquina, ele pegava e sentava no pé da bomba de gasolina, vai ficar. Eu digo, oxi. E tu, ele disse, rapaz, claro, tem que fazer minha média. Meu amigo, crente não tem que fazer média não, tem que ser crente o tempo todo. Em todo tempo você tem que estar vigilante. Em todo tempo você tem que dar o melhor no seu trabalho. Se tem alguém que está insatisfeito no teu trabalho, seja a luz da vida dele. Procure mostrar a luz da palavra e ver, mostrar o quanto tem pessoas aí que estão passando por situações difíceis em sua vida e que gostariam de ter um emprego. Seja grato, quem é luz é grato. Porque sabe que tudo vem de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essas condições, contudo, não interromperam a vida desta menina. Embora em ter a idade, sua ousadia nos motiva e impressiona. O texto bíblico não nos mostra que vivia frustrada, nem revoltada com a situação. Diante do sofrimento do seu Senhor, Naamã, ela se mostra preocupada. Olha só, o cara que estava escravizando ela agora vai falar de Deus para ele. O cara que é como aquela história de Davi, né? Vocês lembram que Davi, ele estava fugindo de Saul e Saul estava perseguindo ele. Saul foi para uma caverna e naquela caverna deu um sono, Saul dormiu feito menino. E Davi teve lá a oportunidade de acabar com a vida de Saul. Eu acho interessante que eu acho que um cristão natural hoje, uma cabra que nem Saul, sabe o que ele pegava a espada? Ele fazia isso aqui, ó. Tchum, 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 tchum. Mandava a espada para cima, aproveitava que ele estava dormindo e matava ele. Mas a Bíblia Sagrada diz que Saul estava no sono profundo. Davi chegou bem pertinho dele, arrancou um pedacinho só na hora da veste dele, e a palavra de Deus diz que Davi se constrangeu, porque fez aquilo com aquele homem, porque ele sabia que aquele homem era ungido de Deus. E quantos de nós, louvado seja o nome do Senhor, não estamos conseguindo espargir luz sobre a vida daqueles que estão precisando? Porque a palavra de Deus diz que quem ama não maltrata, e se tem alguém te maltratando, ele não tem o amor de Deus, ele está precisando de luz. Glória a Deus. Você tem que amar. E ela amou aquele homem, e ela ofereceu a oportunidade dele ter um encontro genuíno com Deus. E vocês viram como Deus trabalhou na vida de Naamã? Trabalhou de forma extraordinária na vida. Primeiro porque ele era um homem orgulhoso, mesmo sendo um homem de guerra, mesmo sendo um homem que venceu várias batalhas, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos Naamã, Deus trabalhando naquele orgulho dele, porque alguém brilhou na vida dele. Pai do Senhor, diga, seja luz. Ousadia. Vocês viram o que aconteceu com nosso irmão Jonas? Nosso irmão Jonas, ele não era ousado, ele só foi ousado enquanto ele deixou a luz brilhar sobre ele. Quando Deus teve um encontro com ele, ele pegou, saiu evangelizando o Nínive, mas ele não teve a mesma ousadia. Pelo contrário, ele ficou irritado quando Deus começou a trabalhar na vida daquele povo. E ela não. Essa menina não, ela teve ousadia. Os escravos geralmente eram limitados a falar dos seus senhores, mas no versículo 3 demonstra a ousadia daquela menina em pronunciar a palavra de Deus. E ela não se intimidou, mas proclamou sobre seu Deus com muita autoridade. Tem um texto da Bíblia Sagrada, quando Pedro e João chegou no tempo da Formosa, é interessante que Pedro e João estavam lá, quando foi entrar para orar, na hora não é isso? Quando chegou lá para orar, de repente ele encontrou um deficiente e na cesta lá, pedindo esmola. E ele chegou lá, a luz brilhando dele, né? Aquele homem, da vida daquele homem. De repente ele chega para ele, ele pede uma esmola a ele e diz, olha, eu não tenho prata nem ouro. Segurou na mão dele e fitou os olhos dele. Sabe o que é isso? É porque tem crente que ele não tem ousadia. Ele diz, se
Deus curar, chega, eu vou orar. Se Deus curar, amém. Se não, viu? Não. A vida íntima que ele tinha com Deus, ele quando olhou no jovem, ele disse, olha, em nome de Jesus, levanta e anda. Você tem essa ousadia? Ou você é tímido? Porque a palavra de Deus diz que ficaram de fora os tímidos. Quem não tem coragem de brilhar. E Deus nessa noite, nessa manhã, ela está oferecendo condições para que você venha ter um encontro genuíno com o Senhor, para que você venha tirar essas vidas que estão aí nas trevas, começando por aquelas mais difíceis. Nós não podemos, louvado seja o nome do Senhor, tomar nenhuma atitude se não for a vontade de Deus. Essa menina, ela estava cativa porque Deus permitiu que ela fosse até lá. Ela estava naquele lugar, como de repente você está no leito de hospital, porque Deus permite, para que você venha brilhar aonde você for colocado. Agora, que tipo de cristão é você quando chega diante das situações? Porque essa menina continuou louvando a Deus e adorando ao Senhor, mas nós muitas vezes nos frustramos diante das adversidades e queremos abrir mão daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Não abra mão, agarre, abrace e deixa a luz brilhar sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O cristão influencia ao se inserir no mundo como sal e ele é visto também como luz. Sua mensagem aponta o caminho a seguir. Seu testemunho adverte acerca dos perigos ao longo do caminho. A vida do cristão é a sua primeira mensagem. Falar é fácil. Eu posso fazer aviãozinho aqui, tacar minha pé. Eu posso trazer uma boa palavra, uma palavra eloquente, tudo que for bonito. Mas se eu não tiver vindo no altar, isso aqui não vai servir de nada. Você pode adorar como for aqui, você pode ser o melhor cantor da igreja, mas se você não dá testemunho, não há poder nas suas palavras, porque a atitude fala muito mais do que palavras. Uma boa palavra te ajuda, mas o teu comportamento é que vai fazer a diferença. Me lembro da minha esposa, eu achava até bom, né? Quando a minha esposa, na época que eu não era cristão e ela, minha esposa era o tipo de pessoa que me levava desaforo para casa. E às vezes quando eu tinha uma chateação, eu ia chamar de chega cá, meu guarda-costas, minha defesa. Hoje a gente tem que ficar caladinho e deixar que o Espírito Santo faça. Você não pode sair gritando, batendo, maltratando, não pode não, você é crente. E isso não é sinônimo de fraqueza não, é sinônimo de fortaleza, porque você tem alguém que peleja por você. Deus vai mudar o quadro da tua vida se você continuar brilhando como luz. Deixa só brilhar sobre a tua vida, deixa o Espírito Santo te invadir. Sinta desejo de estar o tempo todo falando do amor de Deus, aonde você for. Tem cristão que é cristão, agente secreto. O pastor ontem falou sobre isso. Um rapaz que ele quando se converteu, saiu contando no trabalho que tinha se convertido ao Evangelho. Aí o cara disse, eita, que bênção. Aí ele fez, tu é crente, né? Eu disse, eu crente há não sei quantos anos. Ele disse, oxente, tu nunca falou do amor de Jesus para mim? A gente tem vergonha. Eu me lembro de um irmão que ele fazia parte da mocidade da igreja da gente. E quando ele viu a irmã Jaciara no ombro, ele estava com os colegas. Quando ele viu a irmã Jaciara no ombro, ele correu. Diz aí, Jaciara. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam o mistério? Ele correu e fez isso aí, Jaciara. Bem baixinho. Ah, se fosse comigo. Eu fazia, a paz do Senhor, irmão. Eu fazia. Para ele entender que nós não podemos ter vergonha do Evangelho de Cristo no mundo das nossas vidas. Vocês já pararam para imaginar? Eu acho interessante quantas pessoas, louvado seja Deus, que era assassino, bandido, maconheiro, metaleiro, chicleteiro, que era tudo no mundo, e se converteu ao Evangelho, o que eu só disse, está vendo? Era isso e aquilo, e agora diz que é de Jesus. Vocês já pararam para imaginar se não existisse crente nesse planeta, esses homens que se converteram ao Evangelho, como o mundo estava do jeito que está agora? Vocês já pararam para imaginar os testemunhos de homens e mulheres de Deus que não valiam nada, que eram terríveis, que hoje são homens santos, homem e mulher de Deus? Imagina só.
Louvado seja Deus, porque Deus resgatou cada um de nós. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que vocês nesse último, hoje à noite, a palavra venha fechar com chave de ouro sobre a tua vida, colocando o desejo no coração de vocês de fazer a diferença. Coloca a mão no teu peito e diga assim: eu vou fazer a diferença. Porque tem gente que acha que é brega, né? Principalmente jovem. Jovem sofre, né? Jovem sofre quando diz que é cristão, né? Menina, deixa de ser besta. Tu é brega. Eu estou dizendo brega, gente. Deixa de ser. Rapaz, como é que tu perde tempo com isso? Vamos viver a vida. Engraçado que tem pais. Eu me lembro que quando eu me converti ao Evangelho, meu pai preferia que eu estivesse nas farras. Ele preferia que eu estivesse nas farras do que ser cristão. E louvado seja o nome do Senhor, isso é gostoso demais. Eu fico observando, eu gosto muito de observar a vida do meu filho, porque eu já fui moço, hoje sou velho, agora eu tenho que observar a vida do meu filho, né? E meu filho, eu acho interessante porque ele aproveita a vida. A vida para ele é bela demais. Deus dá a esposa que ele queria. Ele gosta dos programas dele, dos filmes dele. Eu não sei como é que ele consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Porque ele é professor, ele tem tempo para assistir os filmes com a esposa, tem tempo de jogar seu jogozinho, tem livro lá que ele não sei como tomar ele ler esse livro todo. E aproveita e vai para uma pizzaria, ele vai para isso, e vai para não sei quantos casamentos, e vai para não sei quantos aniversários. Tem uma vida tão gostosa de se viver, e Deus quer proporcionar isso para vocês também. Deus tem o melhor para vocês. Vocês veem, eu falei aqui ontem, eu passava a noite todinha no quarto do povo. E era rock pesado, gente. Era rock pesado. A noite todo dia lá dentro da cabeça. Quando eu chegava em casa, quando eu chegava perto dos colegas, dizia: meu irmão, foi 3 litrão de 51. Era brejeira. E aí eu tomava banho. Eu tomava 2 litros de brejeira. 2 litros de brejeira. Eu e um colega meu. Sem tirar gosto, escutando Pink Floyd. Quem conhece Pink Floyd? Já ouviu falar? É uma banda que tem. Essa não é o tipo de vocês. A pastor já deve ter ouvido falar que o pastor já conhece nós. Vocês imaginam? É um jovem, bebendo cana, andando aí me apaixonando da torta e à direita. Sofria. Eu escutava aquelas canções lá de José Augusto. Era um chororão só, roupa nova, era sofrimento. Era um sofrimento só. Era uma sofrência. Mas um dia eu encontrei Jesus. E logo que eu encontrei Jesus, minha esposa encontrou Jesus também. E meu filho encontrou Jesus. E hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu não sei o que vocês querem para a vida de vocês. Vou fazer que nem Josué. Eu não sei o que vocês querem. Se vocês querem viver essa vida miserável que lá fora o pessoal oferece, onde você só é válido pelo que você tem. Eu lembro que meu pai era rodeado de amigos. Oh, meu amigo era amigo demais. Quando meu pai adoeceu, não tinha condição mais de estar na cachaça dele, os amigos dele estavam. Mas aqui nós temos um povo que é como casamento. É na alegria, na dor, é liso, é sem um centavo no bolso, é sem condições financeiras, mas estamos todos juntos e unidos em um só Deus. E aí quando eu encontrei Jesus, Deus começou a transformar a minha vida. E realmente, o vazio que existia dentro de mim, Deus tirou. Mas sabe por quê? Sabe por quê, gente? Porque tinha uma luz que brilhou sobre as nossas vidas. Alguns testemunhos de cristãos fizeram a diferença na minha vida. Eu me lembro quando eu me converti ao Evangelho, a irmã Socorro chegou para mim. A irmã Socorro deve ter com vocês também, é a geração mais antiga. E a irmã Socorro chegou para mim, eu cheio de pulseira, porque eu gostava muito de simbologia, né? Eu gostava muito de pulseiras, eu tinha inúmeros livros de filosofia, do taoísmo, do budismo, do mundo, e eu tinha CDs, DVDs. E ali quando a irmã Socorro chega para a irmã Socorro, diz: irmã Socorro, eu me converti no Evangelho, e agora? Eu tenho que me livrar de tudo isso, é estranho. Deixa que a luz do Espírito Santo vai te mostrar o que é bom e o que não é para a sua vida. E Deus fez uma reciclagem sobre mim. Uma luz
fez a diferença. Né? Às vezes a gente chega um novo convertido na igreja, no outro dia a gente já quer que o novo convertido já vem como de paletó, gravata. Não, gente. Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Quanta luz estiver brilhando sobre a vida de cada um, Deus vai trabalhar. Então, seja luz. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu espero que essa palavra tenha falado ao coração de vocês. Eu já passo para o pastor Isaac. Ele já está começando a passar o bigode. E é um dos sinais que ele tem. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é só para provocar, né, gente? Deus abençoe as palmas do nome e engrandece a nossa vida.